Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Crescendo em Cristo aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Elvio Figur, pastor da IELB, da paróquia Bom Jesus de Tupãssi, estado do Paraná, e é uma alegria ter você em nossa companhia nessa edição onde nós queremos tratar sobre o texto de Hebreus, capítulo de número 10. É a sequência dessa nossa série de estudos, hoje, portanto, chegando ao capítulo de número 10 da Epístola aos Hebreus. Nós vamos começar a leitura, portanto, desta carta, primeiramente dos versos de 1 a 4, para nos inteirarmos, então, de qual é o assunto que Paulo trata neste capítulo. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de nenhum modo, tirar os pecados de ninguém. Todos os atos de adoração no culto no tempo do Antigo Testamento eram apenas figurativos, eram apenas sinais daquilo que se cumpriria em Cristo. É sobre isso que o apóstolo está tratando aqui, no capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Isso é aqui reafirmado a fim de enfatizar o quê? A finalidade do único sacrifício de Cristo. Aquilo que é um mero sinal não pode ser perfeito. Assim, a lei, com todos os seus ritos, suas cerimônias, sacrifícios, era apenas uma sombra das coisas realmente boas que viriam com Cristo, que trouxe a realidade, a realização efetiva da salvação de Deus. O povo do tempo do Antigo Testamento, portanto, era obrigado, ano após ano, geração após geração, a levar os mesmos sacrifícios, a renovar as suas ofertas, a expiar os seus pecados por atos simbólicos que serviam, como escreve o apóstolo aos Hebreus, no capítulo 10, versos 13 e 4, esses sacrifícios eram realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de nenhum modo, tirar os pecados de ninguém. Portanto, vemos aqui que todo o culto dos judeus do tempo do Antigo Testamento só teve a sua validade na medida em que prefigurou o sacrifício perfeito de Cristo. Esses sacrifícios, por si mesmos, eram insuficientes, inadequados, e não podiam remover a culpa que oprimia a consciência do ser humano. O crente do tempo do Antigo Testamento, para ter certeza de sua salvação, deveria confiar nas promessas da vinda do Messias. E para comprovar isso, o autor da carta aos Hebreus cita o Salmo 40, versos 6 a 8, de acordo com o texto da Septuaginta. Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus. Venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7. Esses versos aqui, versos 5 a 7 de Hebreus capítulo 10, são, então, uma citação do Salmo 40, versos 6 a 8, de acordo com a Septuaginta. E ao explicar esse trecho do Salmo 40, o autor da carta aos Hebreus esclarece que a oferta de Cristo foi voluntária, completamente adequada e completa, versos 9
E 10. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Vejam agora, os leitores da carta são introduzidos, ou seja, lhes é apresentada a comunhão plena com Deus. Se a oferta de sacrifícios do Antigo Testamento era uma forma de confissão dos pecados, agora o sacrifício de Cristo traz a mensagem da absolvição, o evangelho da plena realização da obra de salvação, por meio da oferta do corpo de Cristo, em consonância com a vontade eterna de Deus o Pai. E esse sacrifício foi tão perfeito que dura para toda a eternidade, como nós vemos nos versos 11 e 12, e também no verso 18. Diz assim: Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar os pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se ao lado direito de Deus. Verso 18: Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Que o único sacrifício de Cristo foi reconhecido e aceito pelo Pai Celestial é ilustrado e demonstrado por Jesus estar sentado à direita de Deus, como nós vimos no verso 12. Nada mais precisa ser feito, nada mais pode ser feito pela nossa salvação. A salvação, a reconciliação do homem com Deus está garantida e, por essa razão, não há mais a necessidade de um sacrifício levítico, como era no tempo do Antigo Testamento. Esta, portanto, foi a primeira sessão do capítulo 10, a sessão, diríamos assim, mais teológica e mais teórica desse capítulo 10 de Hebreus. A partir do verso 19, e tendo por base toda essa discussão doutrinária apresentada na primeira parte desse capítulo, o autor agora, a partir do verso 19, oferece várias admoestações como uma reação prática a essa doutrina. Usando uma linguagem teológica já bastante comum no meio cristão, o que o apóstolo faz aqui é, depois de ter tratado sobre a justificação, agora ele trata da doutrina da santificação. É uma sequência, uma continuidade natural. A conexão, portanto, da segunda parte do capítulo 10 com a primeira parte do capítulo é bastante clara se nós observarmos os versos de 19 a 22. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Cristo Jesus, como o verdadeiro sacerdote, através do único sacrifício de si mesmo, nos convida a chegar mais perto de Deus. Está muito claro que a nossa expectativa confiante de entrar no lugar santíssimo dos céus não se baseia em nenhum mérito ou dignidade em nós mesmos, mas no sangue, no mérito de Jesus. Se estivermos unidos com Ele, na íntima comunhão de fé, então nosso caminho ao lado dele nos conduz até a presença gloriosa de Deus. E temos assim livre acesso ao trono da graça. Ele é nosso advogado, Jesus, junto ao Pai. E quem mais estaria qualificado para pleitear a nossa causa diante do Pai Celeste? Sabendo disso, que Jesus é o nosso advogado, podemos ter, como convida o apóstolo, podemos ter a ousadia de falar diretamente com o Pai, em verdadeira confiança e verdadeira fé. Sendo assim,
Continua o apóstolo nos versos 23 a 25. Guardemos firme a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudar-nos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Todos os cristãos podem ser tão firmes em sua fé e em sua esperança que essa esperança tem um fundamento tão firme que não repousa sobre as areias incertas das opiniões humanas ou em qualquer outra coisa, mas unicamente sobre a fidelidade do nosso Senhor. Mas, enquanto ainda estamos nesse mundo, devemos levar em conta as nossas próprias fraquezas e as fraquezas do nosso próximo e, claro, também a comunhão de fé e vida. Por isso, é tão importante a participação ativa, como lembra o apóstolo, nas reuniões de adoração pública. O autor da carta aos Hebreus é obrigado aqui a observar que alguns dos membros das congregações tinham o péssimo hábito de não participar dessas reuniões de edificação. Provavelmente com o argumento de pressão no trabalho, nos negócios, lazer, etc. Nada muito diferente do que acontece nos dias de hoje. As desculpas eram muitas. A proximidade do último dia da vinda de Cristo, entretanto, é a lembrança do relato de que nós seremos obrigados a prestar contas a Deus naquele dia. E isso é citado aqui como motivo para que esses cristãos mantenham esse hábito e possam crescer na fé através dessa comunhão. O apóstolo está ciente de que a mudança da fé para a descrença muitas vezes ocorre de uma forma gradual, tão imperceptível que o dano ocorre sem que a pessoa perceba. Por isso, a fidelidade no uso regular da palavra e dos sacramentos deve caracterizar todos os cristãos. O apóstolo continua nos versos 26 a 31. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E sabemos quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui, o terrível resultado e a consequência final de cair da fé é retratado de forma muito enfática. O apóstolo, obviamente, não está falando de alguma transgressão dos 10 mandamentos, coisa que acontece com muita frequência, mas ele se refere ao pecado intencional. É o pecado de negligenciar a fé, negligenciar a palavra, negligenciar o uso dos meios da graça. E isso acontece não frequentando os cultos na igreja, nem recebendo a admoestação fraterna, a comunhão de fé, tão importante para o fortalecimento do vínculo uns com os outros e com Deus. O pecado é a negação de Cristo, o desprezo pelos meios da graça. E as pessoas que se tornam culpadas desse pecado por cometê-lo de propósito, o fazem de maneira intencional, de maneira deliberada. Mesmo tendo recebido e tendo conhecido a mensagem de Jesus Cristo, essas pessoas, com as suas atitudes e com a sua negligência,
acabam demonstrando que, na realidade, não vivem no dia a dia aquilo que elas dizem crer. Tendo negado a oferta expiatória de Cristo, que uma vez receberam através da fé, essas pessoas descartaram o único meio de salvação e, como consequência, sofrerão o castigo eterno. Observe bem que o autor está descrevendo o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado da descrença. Mas ele não está fazendo nenhuma acusação aos seus leitores de terem cometido esse pecado. Não. O seu único objetivo aqui é avisá-los para que não se tornem culpados e se percam para sempre. Para que a fé naqueles cristãos seja preservada e fortalecida, o autor, então, refresca as suas memórias e lembra de situações do passado, da vida deles, deles mesmos, em que eles foram firmes em suas convicções, versos 32 a 34. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Essa é a atitude dos crentes em todos os momentos. Estando unidos aos seus companheiros cristãos, pelos mais íntimos laços da fé e do amor, eles se alegram com os que se alegram, mas também têm compaixão por aqueles que são obrigados a suportar perseguições e tribulações. Por isso vem o conselho nos versos 35 a 39. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. A lembrança do que aqueles seus leitores já haviam suportado e a consciência de receberem a salvação eterna são os melhores e mais importantes motivos para manter os cristãos firmes, alegres e confiantes, pois esta esperança certamente não os envergonhará. Assim, o resultado e a recompensa pela confiança inabalável é, em si, o grande motivo que deve incitá-los ao maior fervor e aos mais elevados esforços em prol do reino de Deus. Ao mesmo tempo, esses cristãos, e nós, claro, também precisamos dessa mesma perseverança, porque as circunstâncias e as condições no mundo não favorecem os cristãos, pois o mundo é inimigo da causa de Cristo. Portanto, o grande conselho do apóstolo aqui permanece. Vocês precisam ter paciência, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Muito bem. Resumidamente, então, aqui em Hebreus capítulo 10, o autor, na primeira parte do capítulo, esclarece aos seus leitores cristãos hebreus convertidos ao cristianismo a respeito da insuficiência dos sacrifícios de animais oferecidos a Deus no tempo do Antigo Testamento. Esses sacrifícios eram como sinais que, na realidade, apontavam para a oferta voluntária e perfeita de Cristo. Esse sim, um sacrifício pleno e perfeito, por meio do qual todos os pecados são lavados. E em decorrência desse ato salvífico, o autor, na segunda parte do capítulo 10, acrescenta advertências importantes, de forma que aqueles cristãos sejam firmes e perseverantes na fé, pois ela traz uma grande recompensa, a salvação de suas almas.
Obrigado pela sua audiência ao programa Crescendo em Cristo. Nos despedimos aqui desejando que a paz de Deus fique com você. Até a próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.